Primeiramente, é um prazer estar aqui com a Ju. É uma amiga aqui de BH, mineirinha como eu. A Ju é uma empresária do segmento de eventos já há quase 13 anos, é dona da Formato Produções. Ela tem um negócio mais focado no evento social, mas também trabalha com eventos corporativos. É bacharel em turismo, hotelaria e eventos, com pós-graduação MBA em gestão estratégica de negócios, especializadas em Sales and Marketing pela Keeler School na Irlanda. A Formato busca sua constante qualificação nos processos de cada projeto e execução. E, atualmente, ela, durante toda a pandemia, ela lançou um projeto super legal chamado Sob o Olhar de Ju Freitas. Ela fez muitas lives, né, com pessoas muito renomadas, entre eles o Ferreirinha, e várias outras pessoas aqui também de Minas. Ela falou de gastronomia, falou de vinhos, de vestido, de moda, falou de sentimento. É uma pessoa que está sempre muito inovadora, está sempre estudando, e eu tenho certeza que vai ser umas 2 horas aí, 1h30, que a gente vai aprender muito com ela. Pode falar, Ju. Obrigada pelas palavras, né, Carlinha? E, nossa, foi uma honra quando vocês me ligaram para falar para todos vocês, né? Eu acho que o Brasil, né, a gente tem excelentes profissionais aí, e como eu comentei até com você mais cedo, eu que aprendo sempre. Então, eu vim para cá hoje para contar um pouco para vocês dessa história, do trabalho que a gente fez na pandemia, para a gente tentar, né, fazer com que vocês olhem de outra forma o nosso segmento, e no final quem aprende sou eu. Então eu queria propor para vocês de fazer algo aqui que seja curto nessas palavras que eu vou, né, compartilhar com vocês, mas que eu queria também a participação no final, porque o meu desejo e acho que o meu encanto por esse mercado é a gente aprender com cada um pouquinho, né, do norte, do nordeste, do centro-oeste, de todos os lugares, e a gente construir o mercado justo, igualitário, igual a gente vem falando aí. E o que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é um pouco de quem é a Ju, né? E que eu tenho a honra aí de estar na Abrafesta com profissionais renomados desse país inteiro, e o que aconteceu realmente dentro da agência, como tudo aconteceu e como que a gente conseguiu virar todas essas possibilidades de eventos que, no primeiro momento, a gente bloqueia, e como que a gente conseguiu, né, estruturar a agência para que a gente conseguisse manter todo mundo, que a gente conseguisse manter a estrutura e, principalmente, que a gente conseguisse, né, ter aí uma grade, vamos dizer assim, uma rotina de eventos dentro do que a gente chama aí, né, de satisfatório. Então, eu tenho 41 anos, sou mineirinha aqui de Belo Horizonte, tenho agência há 13 anos, a minha história começou quando eu tinha 18 anos, é importante a gente passar um pouco dessa experiência para vocês entenderem até o que chegou, né, hoje na Formato, quem é a Juliana. E com 18 anos eu ingressei no mercado, na faculdade de turismo, hotelaria e eventos, e meu sonho era ser advogada, né? E aí eu fui desclassificada numa faculdade, e eu sempre sonhava com crachá, com credencial, aquela coisa de rádio e tudo, era assim uma paixão que eu tinha, mas eu não sabia como que eu poderia mexer, porque até, né, em 2000 isso não era muito divulgado, né, a nossa profissão, principalmente de cerimonial. Meus pais falam que quando eles casaram não existia isso e tudo, mas quando eu entrei para a faculdade eu vi outro cenário, eu vi outras possibilidades, e quando eu formei na faculdade eu fui morar na Irlanda, e lá eu fiz o Sales and Marketing, que foi um dos cursos pela Killarney School, que foi um dos cursos que me abriu muito a mente para que a gente pudesse entender um pouco mais o que é esse processo de venda e o que é esse processo de atendimento de expectativas. E lá eu fui ser camareira, garçonete, babá, clock room, né, que é a chapelaria, e até conseguir alcançar o cargo de coordenadora de um evento, eu demorei quase 10 meses. E para mim isso era um sonho, e eles não me davam essa atividade. Então foi muita persistência, passando por todos os ramos dentro da hotelaria e dentro do cenário de eventos, para poder entender realmente como que funciona o cenário final de um evento.
E voltando para o Brasil, eu acabei fazendo um MBA de gestão estratégica de negócios, que me permitiu realmente visualizar essa possibilidade de uma agência. E foi quando a gente criou a Formato, que eu gostaria e pensava que eu não queria uma agência comum, eu não gostaria de ser apenas uma assessora, eu gostaria de ser algo a mais. E aí, realmente, a gente conseguiu colocar a questão da produção dos eventos. E é até interessante hoje, porque já existe, né, até a nossa parte aí da Abrafesta, que a gente tem um grupo só das normas e práticas, que a gente fala muito desse selo ABNT. Eu tenho falado em todos os lugares que eu vou que eu não sou política nem nada, mas eu não sou Martin Luther King, mas eu tenho um sonho, né, Carlinha? Que eu sempre falei sobre isso, que é que a gente tem um selo. A OAB tem um selo, o CREA tem um selo, o CRM é um selo, né? E que a gente tenha um renome. Então, quando eu fui ler todas as normas e práticas, existe realmente uma diferença entre o cerimonialista, o assessor e o organizador de eventos. E isso começou a abrir minha mente, porque eu comecei a entender o que era esse mercado de eventos e como as pessoas, às vezes, caminhavam para uns caminhos que era realmente desviado. E aí a gente fez um trabalho muito legal, está fazendo um trabalho muito legal, e durante essa pandemia me acendeu uma luz e que eu vi outras possibilidades, né? Eu sou mãe de uma menininha de 7 anos, sou casada há 14 anos, então a minha rotina é daquelas assim que vocês podem imaginar. Há pouco tempo antes de eu entrar aqui, estava minha filha estudando matemática, ela não sabia o que era, e a gente tendo que desenvolver todas essas atividades dentro do nosso cenário, e de repente a gente entra com uma pandemia que paralisa completamente o nosso setor. E eu fui uma, né, que realmente nos primeiros dias eu fiquei muito afetada, fiquei muito paralisada, não sabia o que eu podia fazer. E a primeira situação que me ocorreu foi que eu precisava ir à mídia. Eu precisava passar para todas as pessoas que estava tudo bem, que a gente ia conseguir virar, né, a chave e que ia dar certo. Então, eu comecei a transmitir alguns valores, que é o que a gente vende sempre dentro de uma apresentação, no primeiro momento que o cliente entra num contato na agência, de qualquer forma, que é segurança e confiança. Só que, com o passar do tempo, essa segurança e confiança ela foi caindo e o medo foi aumentando. Então, eu vivi, né, uma situação que eu acredito que todos vocês e nós vivemos juntos isso, que foi a nossa paralisação. E dentro dessa paralisação, eu comecei a ir para a internet e cada vez mais eu aprendia e fui levando o que eu podia fazer para manter a calma de todos e principalmente dos nossos clientes. Só que num determinado momento, a gente entendeu o seguinte, os clientes tinham sumido. Eu pensei, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer venda? Porque eu precisava colocar dinheiro dentro da agência. E aí foi o que a gente buscou. Uma vez eu tive uma gerente que ela virou para mim e falou assim, a gente tem que sempre olhar com o olhar de águia. A águia está voando lá em cima, ela está voando alto, mas ela enxerga. Lá embaixo, no meio da grama, uma comidinha, ela vem, pá, e puxa isso, e é o olhar da águia. É a gente olhar através do que os outros não estão pensando, é olhar além. E muitas vezes a paralisação faz a gente não pensar em mais nada. E nesse momento, eu lembrei dela e falei, gente, eu tenho que lembrar de alguma coisa que tem que me impulsionar nesse momento. E eu, nessa mídia que a gente foi, eu aprendi muito com cada pessoa, acho que perdi a conta de quantas lives a gente construiu e criou, e eu percebi que o público tinha uma necessidade. O público estava ávido por informação, o público estava ávido por cursos, por treinamentos e tudo, só que eu falei, gente, eu não posso ser mais um curso, mais um treinamento, que a gente já tem o curso, né, que é o Empreenda com Eventos. Eu tenho que levar algo além e levar algo de forma gratuita e genuína. E aí a gente construiu o Sob o Olhar de Ju Freitas, que eu já tinha esse projeto antes da pandemia, inclusive alguns aqui participaram na nossa palestra no Fazano, ano passado, em dezembro, onde a gente foi contar a nossa história e contar o que a gente faz dentro da agência. Como que a gente apresenta um orçamento, como que a gente apresenta um storyboard, como que a gente encanta dentro dos 5 sentidos e como que a gente faz a conversão da venda. E eu passei isso de uma forma
tão inspiradora que no dia seguinte eu recebi mensagem de pessoas que já antes da pandemia estavam desanimadas com o nosso setor e que elas puderam olhar com outro olhar, que realmente o problema não é uma pandemia, o problema não é o cliente ter ido para a concorrente, o problema está dentro da gente, é a forma como a gente administra tudo que chega para a gente e tudo que a gente tem que administrar nessa vida, nessa rotina, e muitas vezes a gente fica dentro da caixinha. E aí eu comecei a passar para todo mundo o marketing simplificado, a forma da gente olhar para dentro das empresas, olhar quais são seus valores, que até um dos slides eu passo isso para vocês antes de falar o que as novas possibilidades podem trazer. Quem é você? Qual é a sua história? Para quem que você vende? Quais palavras definem o seu business? Que mensagem que você quer passar para todos eles? Muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, por que você não está vendendo, por que você não está sendo criativo, porque você não está entendendo o seu negócio. E uma das maiores surpresas que eu tive durante essa pandemia com esse projeto sobre a Ju Freitas foi receber telefonemas de montadoras, né, falando como que eles estavam conseguindo fazer vendas no meio da pandemia de forma diferente. Uma empresa de convites me mandou uma mensagem assim, chorando, falando como que eles entenderam a outra possibilidade de fazer negócios. E a partir do momento que a gente começou a entender todos os valores de todas as pessoas, a gente começa a pensar numa cadeia produtiva dentro do nosso mercado de eventos e as inspirações, gente, começam a vir. E aí, quando a gente começa a olhar para o todo, a gente começa a perceber que aquela montadora ela vai me inspirar a criar uma nova possibilidade de evento. E o que aconteceu foi que dentro dessa cadeia produtiva de eventos, que fosse o pessoal de buffet, que fosse o pessoal de convites e que fosse o pessoal da montadora, todos eles foram conseguindo estruturar de alguma forma uma possibilidade de negócio, mesmo que durante a pandemia. Mas não adianta a gente colocar novas possibilidades para vocês se vocês não entenderem de fato, primeiro, qual que é a história dos proprietários. Conte essa história, vai no seu canal de comunicação, que é a mídia que você tiver de maior acesso. Conte para as pessoas quem são vocês. É muito legal quando a gente conhece a história do outro, porque a gente começa a perceber, às vezes, o caminho que ele trilhou e começa a dar um valor para aquele profissional. Conte para você, para os seus clientes, quem é a sua equipe. As pessoas adoram saber quem está por trás de tudo que acontece. E muito o que as pessoas querem comprar. Descubra o que as pessoas querem comprar através das palavras. Muitas vezes, não sei se isso acontece com vocês, a gente não entra dentro de uma loja para comprar uma roupa. Às vezes eu entro dentro de uma loja para comprar uma atenção, para comprar uma autoestima, para comprar um desejo. E é isso que a gente de evento tem que colocar para todos os nossos clientes. Muitas vezes os nossos clientes estão assim, ó, eles estão cegos, paralisados. Eu não consigo casar, eu não consigo fazer um empresarial, eu não consigo fazer um congresso, eu não consigo levar informação. E esse final de semana eu queria, assim, antes de falar do próximo slide aqui, um fato muito inusitado que aconteceu comigo foi que em 8 meses a gente conseguiu fazer uma cerimônia. Nós fizemos civil, fizemos empresarial, fizemos alguns eventos, fizemos lives e tudo, mas a gente nunca tinha feito, em 8 meses, uma cerimônia. E sempre tem aquele frio na barriga, né? Aquela coisa e tudo. E para quem acompanha aí nos stories, que viu aí o que aconteceu esse final de semana, que foi surreal, a gente nunca imagina que as coisas vão acontecer. E minutos antes da noiva entrar na cerimônia dela, era um civil para os familiares e alguns amigos mais próximos, mas uma festa incrível, maravilhosa. Ela foi colocar o brinco dela e ela tinha operado recentemente a orelha para fazer um furo. E os acessórios, né, de noiva, gente, é a última coisa que a gente põe, porque para não rasgar o vestido e colocar, então você vai pôr um brinquinho, às vezes você vai colocar o anel. E depois tem essas cenas aí nos nossos stories, acho que está lá, mas depois a gente vai virar destaques. E ela colocou um brinquinho e de repente tem uma foto dela que ela não sabia de onde ela sangrava, o vestido dela inteirinho de sangue.
E nesse momento, eu tinha acabado de abotoar 30 botões no corpo dela. Nós já estávamos atrasados 5 minutos para o horário que seria para começar o início do meu cortejo. E eu estava na casa da sogra, então tinha uma estrutura e tudo. E, de repente, ela sai correndo. Eu tinha virado as costas, ela sai correndo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E isso aqui sangrando. Eu peguei o maquiador, a gente pegou as toalhas e tudo, e eu senti, gente, dentro... Eu nunca vi a série, mas eu sempre ouço as pessoas falarem, eu me senti dentro do Dr. Ray. Estanca o sangue, pega a toalha, pega isso, pega aquilo. E a única coisa que eu fiz, naquele momento, que a gente paralisa, que é o medo que impulsiona a gente nesses momentos. E eu, no momento, eu paralisei, olhei e falei, como eu vou resolver isso? Vestido branquinho, maravilhoso. 6 camadas de tecido e o sangue só escorrendo pelas camadas adentro. E aí eu peguei e falei, toalha com água gelada. Abri a torneira, comecei a pegar a toalha e alguém gritou, água oxigenada. Não me lembro quem gritou e tal. Eu falei, eu quero um tubo de água oxigenada. Eu sei que a água oxigenada chegou em 5 minutos para mim. Comecei a atacar a água oxigenada, parecia mágica. Mas eu fiquei 20 minutos, mais de 20, esfregando o vestido dela no corpo. Me mandaram ela tirar o vestido, eu falei, não. Tirar o vestido, não, que eu já botei 30 botões, agora eu vou limpar ela no corpo dela. Eu falei, firma o corpo, que a gente vai fazer isso. E a gente esfregando camada por camada, um segurava em cima, o outro segurava embaixo, e a gente ia segurando. Eu sei que o meu braço ficou paralisado e eu já estava com uma dor aqui. Mas qual que era o meu objetivo nesse momento? Eu tinha um problema para resolver. E agentes de evento não tem uma segunda chance de falar, olha, sua encomenda não chegou, porque ela sangrou no meio do caminho, você volta amanhã, que amanhã eu te entrego a sua encomenda. Eu tenho exatamente no dia 7 de novembro, às 15 horas, para fazer isso acontecer. Então, a gente, além de trabalhar, né, com data e horário, eu vivo com uma adrenalina que ela não pode me paralisar. Ela tem que me impulsionar para o que eu posso resolver. Como eu vou sair dessa caixinha? Como eu vou viver isso? E é incrível como que tem um vídeo dela com o vestido sangrando, pingando, e passa minutos, ela está branquinha de novo. É claro, gente, que essas situações vão acontecer, e eu falo para vocês, não é a primeira pandemia que nós vamos passar, infelizmente, nós vamos viver outros momentos, e a gente tem que ser estratégicos. Só que para a gente poder ser estratégicos, a gente precisa se conhecer primeiro, conhecer a expectativa das palavras que o meu público está querendo comprar de mim, e eu conseguir atender e entender essas expectativas, porque quando você entende o que seu público quer, você consegue atender as expectativas. Então, foi aí que aconteceram as novas possibilidades, que, para mim, foi o que realmente foi vamos dizer assim, um salvamento durante essa pandemia, que eu percebi que as pessoas queriam, sim, comemorar, que as pessoas queriam confraternizar, inclusive as empresas estavam precisando de fazer alguns eventos corporativos, e a gente foi para o mercado, e eu fui entendendo e buscando o que eles queriam. Claro que tem aquelas pessoas que não querem o evento, que tinham medo, né, da contaminação, medo do cancelamento na internet, cuidado com a marca, isso tudo a gente tem que fazer. E eu entendi o seguinte, falei, se eu conseguir colocar para todo o meu público que é possível, em plena pandemia, eu realizar um evento para eles, eu vou conseguir superar um momento. Então, no dia 29 de julho, que é numa segunda-feira, durante 3 meses, todas as segundas, 9 horas da manhã, eu estava no meu Instagram fazendo uma live, sempre com conteúdo, com uma matéria nova, diferente, interessante. Eu fui numa segunda-feira, dia 29 de junho, para um Destination Wedding aqui perto de Belo Horizonte, que chama Ouro Preto, e chamei vários parceiros, seguindo todos os protocolos, falei com eles, eu preciso fazer um cenário e mostrar para as pessoas que é possível. Então, nós colocamos para todos eles que a gente tinha possibilidades. E foi, gente, assim, para mim uma grata surpresa, porque as pessoas não tinham a mente aberta. A nossa agenda de 2021 está demandada. Sábados não existem. E a gente começou a receber pedido de sábado e remarcações e que já não tinha mais disponibilidades.
Então, eu comecei a criar uma situação nas pessoas que eu falava com elas, olha, por que você não vai casar dia de semana? Mesmo que a sua festa tenha 400 pessoas, 500, casar numa terça, numa quarta, numa quinta, é chiquérrimo. Vocês lembram antigamente, os pais da gente, os tios, tínhamos festas incríveis e maravilhosas. E começamos a colocar para as pessoas que a gente tinha a nossa agenda de segunda a quinta. E que nós, fornecedores, para que a gente pudesse voltar no nosso fluxo de caixa, a gente tinha que colocar essas possibilidades para os nossos clientes. Muitos têm um preconceito com os dias de semana. Só que quando a gente começou a colocar para eles, olha, se a gente fizer um save the date, uma hashtag 365 dias, você avisar com antecedência, eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que gostam de você, elas estarão no dia do seu evento. Você vai para uma balada e chega 4 horas da manhã, por que você não vai no meu casamento? Então, a gente começou a falar com todos os nossos clientes das possibilidades do dia de semana. E como foi, gente, impressionante que nós saímos de uma demanda de sábado para o weekday. E a gente hoje tem casamentos com Destination Wedding numa quinta-feira. Porque todas as pessoas entenderam o seguinte, eu posso casar numa quinta-feira, numa terça-feira, posso fazer o meu 15 anos, posso fazer o meu empresarial, que já é normal, em qualquer época. Porque realmente eu tenho essa necessidade do ano de 2020 e eu tenho essa possibilidade. E aí entramos com o Sunny Day, que é o brunch, 11 horas da manhã, num domingo, que é charmoso, elegante, maravilhoso. Começamos a vender os domingos e começamos a girar o nosso fluxo de caixa, gente. As pessoas, elas estavam paralisadas no planejamento porque elas não tinham noção do que elas podiam fazer. E aí a gente começou a entrar em outro cenário. Muitas pessoas não imaginam que isso pode fazer. Eu vi aí que o pessoal mandou, né, dos judaicos, sim, os judaicos têm as datas, mas nem todas as culturas têm a quinta-feira ou a terça-feira. E a gente começou a colocar essas possibilidades. E aí veio o evento intimista, que já estava tendo, né, uma demanda sobre isso, mas as pessoas ainda não entendiam que era possível fazer um evento para 60 pessoas. Mas como que a gente podia fazer esse tipo de evento no meio da pandemia dar certo? Realmente, gente, pista de dança, né, essas coisas e outras, a gente foi vetado aí por um momento, mas por vários momentos a gente podia, sim, como restaurantes e vários lugares que tinham esses alvarás, fazer essas confraternizações que podiam nos dar um resultado. E aí, quando foi essa liberação, a gente já está com a agenda praticamente assim comprometida com os eventos petis. Muitas pessoas falam em mini wedding e tudo, né? Que o mini wedding é legal. Mini wedding, gente, é até 100 pessoas. E o mini wedding ele já vai mais para os amigos e tudo. Mas o evento petit, ele é a família, ele é o tio, é o irmão, ele é muito intimista. Então, eu trouxe para todos os nossos clientes essa possibilidade, o seguinte, vamos fazer um evento petit? Vamos fazer o seu civil. Você vai casar agora no cartório, que é o seu desejo, porque às vezes você tem um compromisso com a sua empresa, ou que você vai morar fora. A gente teve muita demanda sobre isso. E foi o que a gente fez até no sábado. A gente fez um evento civil. E a gente consegue colocar todos esses cenários com todos os protocolos. Eu, infelizmente, no sábado, eu não consegui colocar tudo à mostra, mas a gente tem um termo de responsabilidade que tanto os fornecedores quanto os convidados, eles assinam o nosso termo de responsabilidade e a gente monitora todos os convidados, os fornecedores, durante os próximos 14 dias. A gente conseguiu gerar segurança e confiança em todas as pessoas. Então, a gente já fez empresarial, a gente já fez os petis, mas gerando o seguinte, eu tenho condição de uma portaria integral de ter o nome, o telefone, né, e o contato de qualquer situação que possa acontecer. E nós, do setor de eventos, temos que passar isso para todas as autoridades e para todo o nosso grupo, né, do mercado, que nós somos, talvez, um dos setores mais possíveis de manter um controle da pandemia, porque nós conseguimos ter o contato de todos. Então, nós conseguimos, se um foi contaminado, aquele grupo, ele consegue isolar. Muito se fala que o casamento, né, da blogueira lá na Bahia teve um problema, muito se fala numa festinha de 17, mas ninguém se fala que um
comício, ou que um ônibus, ou que isso teve uma contaminação. Por quê? Porque ninguém sabe quem estava presente ou não. E se mensura muito pelo evento, por quê? Porque o evento tem controle. Então, eu trago para vocês que a gente precisa de ter propriedade, de chegar para um cliente, de chegar e falar, olha, eu consigo monitorar o nosso grupo, eu consigo colocar para todos vocês essa parte aqui que você tem um telefone, um celular, e a gente consegue isolar. E hoje a gente já tem o tratamento, a gente já consegue, né? Os médicos já sabem o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem só notícias boas. E hoje eu acho que não podia ter falado para vocês do melhor jeito, que a gente teve a notícia hoje de manhã da Pfizer, né? As bolsas subiram, o dólar caiu, e a gente está o quê? Chovendo de orçamento. Por quê? É a mesma coisa, gente, que uma vacina gera numa bolsa, ela sobe a bolsa e o dólar cai. A gente do mercado, se a gente conseguir se colocar diante dos nossos clientes, que a gente consegue fazer isso, os clientes voltam a confiança para o nosso mercado e tira aquele olhar, né, de negativo, de que a gente é isso, de que a gente pode ser o maior contaminador desse momento, e não é. Nós somos o contaminador de coisas positivas, tanto que foi um dos projetos que eu fiz, de como que a gente pode contaminar o outro, levando coisas boas e colocando com propriedade tudo que a gente tem de melhor, que a felicidade que a gente passa para os nossos clientes abre a possibilidade e abre a mente deles. Como que eu fiz isso, né? Eu estou colocando aqui para vocês um pouco do que eu trabalho dentro das mídias, porque não adianta só a gente criar novas possibilidades de eventos, como a gente tem a plataforma que a Carla criou do evento híbrido, nós já fizemos alguns que tinham as pessoas presenciais e as pessoas no online, de que como que isso realmente veio para ficar e facilitar a minha vida, a sua vida. Quantas reuniões agora vão poder ser feitas virtualmente? Isso veio realmente para colocar, né, a nossa rotina de forma mais fácil. E aí a gente coloca, gente, aqui, só para eu fechar, que eu quero agora bater papo, a gente conversar, como que eu vou despertar curiosidade no outro? E a gente tem um potencial muito grande, a gente tem uma chave de fechamento muito grande nas nossas mãos. Nós ouvimos os clientes. E muitas vezes a gente quer falar para o cliente quem somos nós. O cliente não tem o menor interesse de saber quem você é. Se o cliente te procurou, ele quer falar. Ele não quer te ouvir. Só que até você pensar nisso, como que você fala assim, gente, como que eu vou colocar o meu negócio para ele comprar? É você se calando. Só que a gente vai falar e propagar as nossas ideias de outra forma. Pensa em qual que é o seu maior canal de comunicação. Meu maior canal de comunicação é um outdoor, é o meu Instagram, é o meu YouTube, é o meu podcast, é o meu Twitter. Qual que é a maior propagação sua? Pensando nisso, vocês vão criar uma situação que, não sei se vocês conseguem já entender, quem estuda isso, que é o storytelling, narrativa, storyboard, tudo que vocês querem colocar para o cliente de vocês. O que é storytelling? É como você vai despertar a curiosidade do seu cliente para ele vir até você. Então, durante aqui a apresentação, eu fui colocando várias lâminas que a gente foi julgando no nosso Instagram, que hoje é o nosso canal de comunicação. E que a gente foi despertando a curiosidade, por quê? Qual que era a palavra naquele momento que as pessoas queriam? Possibilidades. Eu quero fazer um evento com confiança e com segurança. Então, a gente foi colocando o que a gente chama de teasers, que é despertando a curiosidade, até que a pessoa chegue em você. E quando ela chegar em você, você vai entender que aquilo que ela quer é o que você pode atender. Aí você começa a contar a sua história. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre storytelling, sobre narrativa, sobre como que a gente faz o storyboard, quando a gente vai para uma ação, a Formata ela sempre conta o evento do início até o final. Às vezes eu conto desde o momento que eu cheguei na montagem, como que tudo aconteceu, os problemas, né, claro, com ressalvas aí do como que a gente conseguiu resolver e do que foi acontecendo, a gente faz uma mini história para prender a atenção daquela pessoa que naquele momento ela nem quer fazer um evento, mas que quando ela pensar em evento, ela vai pensar na nossa empresa, de falar assim, gente, eu assisto coisas muito interessantes que despertam o meu interesse. E aí eu conto para vocês
a forma de prender a atenção do seu cliente é realmente você colocar para ele aquilo que ele quer ouvir. Então, quando a gente fica calado e a gente fica ouvindo os nossos clientes, só vou passar para uma outra possibilidade aqui, que quando a gente passa para os nossos clientes, deixa eu só pegar uma telinha aqui, que eu vou voltar. Quando a gente passa para os nossos clientes aquilo que eles querem ouvir, é porque a gente já entendeu o que é que o cliente quer. Então, durante esse tempo todo da pandemia, eu ouvi muito. E aí, a gente já tinha uma técnica e uma prática, uma teoria do 40 para 10. Eu tenho, na minha primeira apresentação, um tempo cronometrado de atendimento. É no máximo 45 a 50 minutos de apresentação. Só que no momento que o cliente liga para a gente, eu não quero saber de falar quem sou eu. Eu começo a entender quem ele é. Me conta um pouco da sua história, como está seu planejamento, o que você imagina para esse dia. Eu fico, gente, 40 minutos ouvindo o meu cliente. E aí, quando eu vejo que já está naquela hora da gente apresentar, eu falo, olha, o nosso objetivo aqui é realmente ficar 40 minutos aqui te ouvindo e 5 minutos eu falo da gente. Porque, na verdade, eu aqui sou uma coadjuvante nessa história que eu só vou traçar um caminho para vocês para que esse percorrer de vocês seja de forma leve e harmônica para que vocês consigam alcançar o sucesso. Só que nesses 40 minutos, ele me falou tudo, todas as chaves de fechamento. Ele me contou tudo que ele deseja, ele me contou tudo que ele busca. E aí, gente, a gente consegue atender e entender no cliente todas as expectativas, que é o marketing simplificado. E nesses valores que a gente encontra, a gente vai para as mídias e leva de uma forma que a gente consegue prender a atenção dos nossos clientes. E eu tenho sempre de procurar entender a programação neurolinguística. Quem nunca fez um curso ou leu algo sobre isso, é muito interessante. A gente vê as perninhas mexendo, a boca, né, abrindo, e aí você fala, cara, eu tenho que voltar a atenção desse cliente para o que ele quer. E muitas vezes você começa a entrar com quem você é, com preço, com coisas que, naquele momento, o seu cliente já está encostado para trás, ele já está abrindo boca, o pezinho dele já está direcionado para a porta, porque ele já está procurando o caminho da saída, e você começa a colocar seu preço, você começa a falar de você. Você perdeu a venda. Quando a gente não entende isso, não existe novas possibilidades, não existe a gente colocar nada na cabeça dele, porque tudo que a gente coloca na cabeça do seu cliente, do nosso cliente, ele está fechado, ele está bloqueado. Então, eu chamo vocês aqui para uma postura que eu acho que assim, foi um diferencial para mim, que eu percebi que a gente tinha que fazer isso, que era ir nas mídias, porque quem não é visto não é lembrado, e a gente começou a fazer sempre essas histórias. E muitas pessoas falam assim, Ju, mas eu estou sem recurso para poder criar artes, para poder criar as histórias. Assistam um filme e entendam como que aquele editor, como que aquele redator, ele conseguiu colocar um início, meio e fim que ele prendeu a sua atenção. E aí vocês vão fazer a mesma coisa. E aí eu chamo vocês para vários apps que a gente tem. Todas essas artes que vocês viram aqui, a gente fez. A gente mesmo, dentro da agência, através do Mojo, do Cut Story, do Photoross, do Unfold, do Canva. E a gente foi conseguindo prender a atenção do nosso cliente até que ele chegou a nós nessas novas possibilidades e conseguimos fazer aí, assim, um salvamento da agência com diversos projetos, inclusive empresariais. A gente fez diversos treinamentos, a gente fez, inclusive, gente, confraternizações e premiações. A gente só não pode divulgar por questões de marca, de empresas e tudo, mas seguindo um protocolo, assim, incrível. Então, todas essas artes que eu estou passando para vocês aqui foram feitas dentro da agência. A gente não tem nada que seja impossível de se fazer. E no dia 29 de junho, a gente lançou o projeto, que é As Novas Possibilidades. Queria mostrar para vocês aqui como que foi, assim, minimalista, mas que ficou de um encanto incrível. E a gente começou a vender jantares a 2, jantares a 4, a 6, a 8. E a gente começou a fazer
eventos menores, e o que eu falo para vocês é: façam ações dentro das empresas, levem a marca de vocês até que o seu vizinho consiga visualizar que você está fazendo algo de diferente. Muitas vezes a gente fica aqui parado e a gente não consegue falar. Então, quando a gente colocou isso na internet, as pessoas começaram a compartilhar, as pessoas começaram a entender tudo que a gente fazia. E um vai contando para o outro, até que chegou numa empresa e na semana passada, na semana retrasada, aqui em Belo Horizonte, a nossa agência foi escolhida para a gente receber o embaixador da África do Sul. Foi uma coisa inesperada para a gente, muito inesperada, mas porque eles viram um dos eventos que a gente tinha postado, chegou numa mensagem de um celular de um diretor que, por coincidência, depois fomos descobrir, o pai de uma coleguinha nossa trabalhava na empresa. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Sempre movimentem, porque o que a gente está movimentando vai acabar chegando sempre em alguém que, às vezes, não é aquela proposta do evento, o propósito, mas vai acontecer. E aí eu deixo para vocês que a característica da década dos profissionais, todos vocês já sabem, é a resiliência. Eu venho aqui falar para vocês que a gente já está passando por essa pandemia, mas que não vai ser a última, não vai ser o último obstáculo nosso, né? Eu acho que o nosso mercado ainda vai melhorar muito e nós somos os responsáveis. Estava conversando com o Ricardo e ele, né, queria muito que a gente desse um recado, que é como nós temos uma responsabilidade de nos tornarmos melhores para que o nosso mercado se torne melhor e a gente contribuir. Então, não é a gente realmente ficar parado e esperar que alguém faça algo ou que alguém abra o mercado para que a gente possa realmente trabalhar. E aí a disponibilidade, gente, que para mim é a característica da década agora. Eu fiz uma das lives com o Carlos Ferreirinha e foi uma pessoa que me surpreendeu demais, porque eu fiz vários convites, várias pessoas recusaram a fazer live comigo, como recusaram a fazer com várias pessoas, e prontamente eu mandei uma mensagem para ele, nunca tinha visto ele na minha vida, e ele me mandou uma mensagem: sim, claro, a minha secretária vai te ligar. E naquele momento eu falei assim: gente, que cara incrível. Só que quando eu comecei a live com ele, eu falei: olha, eu queria te parabenizar, porque para mim, uma das características mais impressionantes dos profissionais é a disponibilidade. E muita gente viu, gente, os clientes falarem na pandemia: eu não consigo falar com o meu fornecedor não me responde, ele demorou 10 dias para me mandar um contrato. Eu, Ju, de um projeto esperando um contrato para poder receber. Tem 31 dias, hoje fez 31 dias. E aí eu falo assim: peraí, qual que é a responsabilidade desse profissional no nosso mercado? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é a forma como a gente age. E aí muitas pessoas falam assim: Ju, mas eu não aguento a demanda. O pessoal manda interrogação para mim no meu WhatsApp, porque eu fico com o WhatsApp web ligado o dia inteiro. Mas eu estou em reunião. Ok. Qual que é a mensagem que você está passando no seu primeiro contato com o seu cliente? No meu primeiro contato, eu já falo: olha, a minha agenda é dos meus clientes. É para vocês, eu vivo para vocês e com vocês. Só que eu vivo em reuniões. E eu, às vezes, estou no WhatsApp web, vai aparecer para você que eu estou online, mas às vezes eu estou em reunião. Mas olha, se você precisar falar comigo, se for algo muito urgente, você vai pegar o telefone e vai fazer uma coisa que a gente perdeu muito aí ultimamente, né? O gosto, que é ligar. Você vai pegar e vai me ligar, porque um cliente já sabe do outro. E ele já sabe que se você me ligar, meu telefone tocar na minha mesa, é porque é importante. Às vezes é um detalhe simples que você, meu cliente, vai falar assim: forminha verde, azul, amarela. Compra azul que é legal. Eu desligo o telefone, mas para você aquilo era urgente. Gente, desde o dia que eu comecei a me comunicar com os meus clientes, desde o primeiro contato dessa forma, eu nunca mais recebi interrogação no meu WhatsApp porque eu não respondi. Eu nunca mais recebi pessoas falando: olha, eu te mandei um e-mail e tal. Porque eu já falo: olha, e-mail, WhatsApp, eu respondo a hora que der. Né? A gente tem um tempo aí, porque a gente vive em correria, né? Mas a ligação, você pode ter certeza que se você me ligar, porque é algo urgente. Então, as pessoas entendem o que é urgente e o que é importante. É importante você saber a cor de uma forminha de uma mesa?
Sim, mas não é urgente. Então, a gente precisa educar os nossos clientes. E educar até nas possibilidades. Nós, como gestores, como organizadores de eventos, nós temos uma das tarefas mais difíceis no nosso mercado, que é realmente persuadir a todos. E seja um fornecedor, seja um cliente. Eles falam, né, que nós temos aí nas mãos, né, essa decisão, mas a decisão não é nossa. A decisão é do nosso cliente. Mas como a gente vai fazer o nosso cliente decidir ou agir, é porque lá atrás nós começamos a educar eles. Então, é impressionante como a gente fala, olha, o meu plano, eu não acompanho, eu não peço orçamento. Nesse plano aqui, você tem o meu pedido de orçamento, você tem isso. É impressionante como que as pessoas não deturpam depois o que está acontecendo, por que ela não foi nessa reunião. Então, a comunicação, principalmente do mercado de eventos, ela se perdeu. Então, eu sempre quis colocar para todos os meus clientes, desde o início, preto no branco, o que é que acontece, como que você vai enxergar o seu evento, né? Quando a gente faz aquele mood board do cliente, né? Que é o idea board, a paleta board, que eu chamo de tudo, né? Que é a cola board, a gente vai colocar para o cliente, olha, você está conseguindo enxergar o que é seu evento? Até no empresarial, você está conseguindo entender essa distância que eu vou ter que ter? A gente evita 99% dos nossos problemas. Então, quando eu trouxe para vocês essas novas possibilidades de eventos, é porque eu queria mostrar que nós temos possibilidades infinitas para quem souber atender e entender a expectativa do outro. E isso, gente, eu levo para a vida. É um relacionamento pessoal, é um relacionamento profissional. Hoje, os meus fornecedores, eu falo que eles é que fazem os eventos, não sou eu, como organizadora. Eu tenho um carinho que, durante a montagem, eu sempre ando com uma caixa de bombom garoto, e no meio da montagem, daquela loucura que ninguém está aguentando um olhar para o outro, já igual aconteceu no sábado, a gente estava montando um evento desde terça, numa pressão, dentro da casa de uma cliente, que a gente, né, tinha que ter todos os cuidados por conta das paredes e tudo. Eu cheguei para eles com eu tenho uma caixinha bonitinha que eu jogo bombom, eu jogo bala. Eu cheguei, gente, momento doce. Um bombom para alegrar o dia de vocês e tudo. E eles falam assim, poxa, eu não tenho esse tipo de atendimento. Por quê? As pessoas gritam, as pessoas ignoram, as pessoas maltratam. E aí você começa a perceber que o seu cenário do evento ali, ele está indo para outro caminho. Então, a gente tem que levar as melhores energias para que, se eu chego para o meu fornecedor que está cortando ali a madeira e fala assim, olha, chega um pouquinho para cá, porque eu estou achando que está um pouquinho desnivelado. Ele, claro que eu vou chegar. Ele já te olha com outros olhares. Então, tratar bem a todos é um dos princípios básicos aí da nossa agência, e com isso a gente se torna mais estratégico e mais prático, porque quando a gente consegue entender o nosso mercado, quem é o nosso fornecedor, quem é o nosso cliente, a gente começa a entender as nossas ações. E a gente tem ações para fornecedores, a gente tem ações para os nossos clientes, e a gente traz eles para essa vivência e essa experiência. E uma dica que eu deixo para vocês é: tragam os clientes de vocês para viverem as experiências do seu produto, da sua marca. Ju, mas como que numa pandemia eu vou fazer isso? Através do seu melhor canal de comunicação. E foi assim que a gente achou essa maneira de comunicar com o nosso cliente, essa vivência e essa experiência. Eu trouxe para eles um evento, eu construí um evento e eu, ao vivo, mostrei para eles que era possível. Então, assim, quero só finalizar deixando que eu tenho um amor imenso por esse mercado. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui, vocês trabalham nele porque vocês têm uma paixão, o coração bate, né? Quando a gente põe um radinho, quando a gente abre um checklist e os nossos clientes veem esse amor. Então, a gente não trabalha. Todo dia a gente levanta como se a gente fosse para uma festa, que é verdade. Então, que a gente leve essas festas, essa paixão para os nossos clientes, com todas as possibilidades que você aí agora pode enxergar que é possível. Se você não visualizar nenhuma possibilidade, começa desde o início de tudo que a gente falou. Porque se tem uma palavra que pode te impulsionar, essa palavra, que no meu caso foi segurança e confiança,
eu mostrei isso para os meus clientes. E foram através dessas duas palavras, que era o que eles queriam, eu consegui construir essas novas possibilidades, e foi o que salvou aí a gente, que está salvando, e que a gente pôde inspirar aí muitas pessoas. E aí, só para deixar uma mensagem final, de um processo, gente, que no início parece muito difícil, é igual andar de bicicleta, né? A gente acha que é difícil, não consegue, e todo esse início de marketing e de estratégias, e de entender todos esses apps que a mídia nos dá hoje, e que o meu hobby não é ver televisão, eu não ligo TV, eu não sei ligar uma televisão, não vejo nada, porque eu acho que corrompe, né? Tem um passatempo meu, que é mexer no nosso Instagram, depois faço o convite para vocês estarem lá para ver de que forma a gente faz todas essas histórias prenderem a atenção de quem está lá seguindo. Então, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que é: se vocês quiserem, né, vender algo, se tornem referência no seu setor. Quando as pessoas lembrarem, elas têm que lembrar de você. Nossa, lembrei de uma montadora, lembrei da Marisa. Vou falar dos fornecedores daqui, que se inspiraram. Quando eu lembrar de convites, eu vou lembrar da fulana de tal, porque é assim que você vai ser lembrado. Mas como que você vai ser lembrado? Jogue sempre para a sua mídia, sempre para os seus clientes, inspirações. Inspira alguém, porque é assim que a gente vai ter. Leva conhecimento gratuito, de forma genuína mesmo, voluntária, sabe? Traduza os seus valores. Nessa tradução dos seus valores, vocês vão conseguir, se tornarem criativos. E divirta seu público. O público se divertiu comigo no meu sufoco, né, esse final de semana. E eu acredito, já me falaram, né, a empresa que a gente tem já me falou, mas eu ainda não vi, mas diz que foi a maior visualização no nosso Instagram durante o ano. Por quê? Eu diverti o público no meu desespero. E eu acho que assim a gente começa a mostrar que a gente é essencial na vida deles. Então, eu preciso mostrar que eu vou conseguir resolver um problema do meu cliente. E aí, gente, quando vocês descobrirem como vocês podem se tornar essenciais na vida do outro, vocês vão se tornar extremamente criativos e práticos. Então, falei demais, deixo aqui o meu grande abraço, queria abrir para perguntas, para a gente trocar experiências e a gente trocar muito conhecimento. Então, Carlinha, pode administrar aí, que agora é com vocês. Seu microfone está fechado. Deixa eu tirar meu compartilhamento aqui, que você vai enxergar a sua tela. Ei, parabéns, Ju. Foi ótimo. Obrigada. Gente, a Ju inspira a gente, né? Visitem realmente o Instagram dela, porque é uma delícia. Eu realmente não tenho o talento que ela tem. Outro dia eu convidei a Ju para um evento meu, aí na hora que a gente estava lá no café da manhã, porque foi no resort aqui pertinho de Belo Horizonte, ela estava lá mexendo e dando dicas, a Paulinha está aí também, Paula Murta estava comigo também lá, aí ela dando dicas de 1000 aplicativos, eu falei, meu Deus do céu, que mais, dia que eu vou aprender a mexer com tanto aplicativo assim, mas uma hora eu chego lá. Ai, Mas ai, essa questão dos aplicativos é muito interessante, porque, assim, à medida que você vai mexendo, eu sempre mexi, gente, com scrapbook. E eu amo scrapbook, fazer colagem, montagem. E quando você começa, é muito difícil. Você fala assim, mas que cor combina com que cor, que parte que eu ponho? De repente, você fala assim, gente, eu não preciso de muita criatividade. A inspiração vem ou do momento ou da foto. Aí você fala assim, nossa, eu vou fazer dessa forma. Por exemplo, sábado, né? A gente estava fazendo um evento, eu já tinha feito todos os meus vídeos, de repente o vestido começou a sangrar, eu já tinha um storyboard pronto do que eu ia contar daquele evento. Eu falei, eu não vou contar da forma que eu fiz esse storyboard, eu vou começar a contar pelo problema. E foi aí que prendeu a atenção dos meus clientes. Eu coloquei e falei, vocês não têm ideia do que aconteceu. E pus assim, cenas dos próximos capítulos. Gente, as pessoas começaram a me mandar WhatsApp. Me conta, teve casamento? Não teve? O que aconteceu? Eu falei, calma que vocês vão saber. E na hora certa a gente foi lá e contou. Então, às vezes, não é um problema. Os meus eventos, eu sempre quero ter alguma coisa de diferente.
Ah, falaram de um mini bolinho que fizeram, sei lá na Austrália. Aí eu vou chegar em alguém aqui e falar assim, você faz esse mini bolinho para mim? E aí esse mini bolinho vai ser o que vai prender a atenção. Então, os aplicativos, pensa o seguinte, pega os aplicativos, estuda os aplicativos e depois você vai ver que é igual andar de bicicleta, você vai querer mais velocidade, gente. Eu vivo esses aplicativos assim, fuço e todo dia descubro um novo. Eu vou chegar lá. Gente, primeiramente, queria deixar aberto aí para perguntas, quem quiser tirar alguma dúvida com a Ju, trocar ideias, experiências. A gente quer também fazer um convite a todo mundo, a todos os associados, aos que estão aqui e aqueles que não estão, e eu sei que todo mundo aqui tem muitos amigos lá no grupo de associados da Abrafesta, para a gente convidar outros colegas para assistirem aos nossos eventos virtuais, porque a gente faz com muito carinho, a gente dedica, a gente convida, a gente divulga, né? A nossa ideia é ter 100 pessoas aqui no Zoom, que é a nossa capacidade por enquanto, e a gente tem notado que, às vezes, né, a gente está com um time pequeno, mas a gente sabe que é qualificado, né? Quem está aqui, com certeza, vai sair na frente em algum momento, em alguma coisa, porque todo conhecimento adquirido, toda troca de informação, em algum momento a gente usa ela a nosso favor. Mas deixa eu só dar uma pausa, Carlinha, até pegando essa frase sua. Eu sempre falei isso na pandemia e repito para vocês. Podia ter 100 pessoas aqui, podia ter 200 mil. Se eu inspirar uma alma, eu já fiz a diferença na vida daquela pessoa e que essa pessoa vai fazer a diferença na vida do seguinte e tal. E eu convido vocês para chamarem as pessoas, porque se uma faz diferença, imagina 100. Né? Então, a gente está aqui para a gente poder compartilhar. Durante a pandemia, eu recebi, Carlinha, várias pessoas, você sabe disso, me falando como que estavam depressivas, que não conseguiam entender, e que viram uma live minha falando, né, gente, que eu deixo aqui algumas dicas de alguns livros que eu gostaria que todos vocês lessem, porque, assim, eu carrego um dos livros comigo, que é do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem não leu e tem que ler e marcar com marca-texto milhões de vezes e dobrar a página para marcar. E um dos livros que me trouxe a pandemia foi do Shawn Achor, que não é Procura da Felicidade, não, acho que é Felicidade, eu vou procurar o nome. Eu já li o livro 2 vezes. E aí eu deixo essas dicas para vocês, porque assim, a felicidade, ela não está lá na escola da África do Sul, que foram dar uma palestra onde não tinha nem saneamento e água. Eles chegaram lá para falar de felicidade e falavam assim, o que eu vou falar aqui, gente? Como que esse pessoal pode ser feliz? E aí o cara chegou e falou assim, mas espera aí, vou para algum momento aqui que é comum. Quem aí gosta de fazer dever de casa? Todo mundo levantou a mão, porque o cara achou que eles iam falar assim, eu odeio, porque a gente lá nos Estados Unidos também odeia. Para surpresa dele, todo mundo amava. Por quê? Porque os pais deles não tiveram estudos. E aquilo era a felicidade deles. Então, a gente tem que buscar realmente, dentro de cada um aqui, entender que é o seguinte, eu tenho condições para ser feliz. Os problemas nós vamos ter em todos os momentos, mas a gente precisa entender que a gente tem um momento que a gente precisa ser estratégico e não deixar que isso tome conta. E o outro livro que eu quero deixar para vocês, quem não leu, né, que me inspirou muito, que foi o do Carlos Ferreirinha, O Paladar Não Retrocede. Eu e ele, nós chegamos, né, numa conclusão lá no dia da nossa live, como que o poder da emoção ele converte nas vendas. Então, muitas pessoas às vezes ficam assim, eu não estou conseguindo vender e tudo, mas é o início da palestra que eu falei aqui hoje. Se você não consegue falar com propriedade, se você não consegue colocar isso, você não consegue gerar emoção. E aí, gente, coloca no outro o sentimento de pertencimento. Esse seu cliente, ele tem que pertencer ao seu negócio. E no dia que ele consegue pertencer ao seu negócio, que você vai falar assim, peraí, eu faço parte dessa empresa, eu sou importante para eles. É como a gente aqui participar do nosso grupo da Abrafesta. Eu tenho um sentimento de pertencimento que eu quero estar nos grupos, eu quero ajudar a Carlinha, eu quero ajudar a Joyce, a Aline, o Adriano, a gente a fazer eventos, a gente a fazer normas, porque é o sentimento de pertencimento.
E aí é impressionante como a gente aqui, Carla, eu tenho só uma história legal para contar aqui, que a gente sempre fazia alguns eventos aqui na cidade de Belo Horizonte, de alguns fornecedores, coquetéis, e os coquetéis eram lindos, né, Carlinha? Super glamurosos e tal, tinha drinks, tinha comidinha, isso antes da pandemia. E aí eu recebia ligações, gente, de fornecedores assim, por que eu não fui convidado? Por que eu não estava nesse evento? Gera ciúme? Gera isso. Mas as pessoas têm esse sentimento, né, de pertencimento. Por que eu não estava lá? E aí, quando você começa a colocar esse sentimento dentro do seu cliente, vai virar venda. E aí a gente conseguiu construir um mailing aqui que hoje as pessoas pedem e imploram para serem desse mailing, né, Carlinha? Então, assim, é muito interessante como que esses livros, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie, o Schoenker, que é Felicidade, eu vou buscar o nome certinho, para que a gente, naqueles momentos de tristeza, a gente possa subir, porque ninguém vai comprar de você se você estiver triste, e o do Carlos Ferreirinha, O Paladar Não Retrocede. Então, assim, a gente não é um mercado de luxo. Luxo é você atender o que você deseja. Então, leiam esses 3 livros que, para mim, assim, eles foram essenciais. O próprio Ferreirinha fala muito. Eu já fiz um curso com ele maior e fiz 2 palestras com ele. E eu lembro que a última palestra que eu tive dele foi no final do ano passado. Ele falou justamente sobre isso, sobre as pílulas de luxo, né? Que hoje em dia não se vende o luxo, você pode vender a pílula. Por que a Cacau Show cresceu tanto, né? Porque ela criou pílulas de luxo dentro de um produto que era muito mais popular do que a Copenhague, por exemplo, né? Porque se você entrar lá e quiser uma embalagem bonita, mesmo sendo um chocolate com preço mais acessível, você vai encontrar com laço diferente, com embalagem sofisticada, etc. Mas, assim, gente, a principal, eu acho que, propósito, quando eu tive essa ideia do Abra Day, era para a gente ter, primeiramente, uma entrega de conteúdo, né? Para que a gente pudesse falar para o associado, toda semana você vai ter pelo menos algum conteúdo. E a gente está cumprindo isso, e a partir dessa semana, novembro, nós teremos todas as segundas-feiras, e dezembro nós teremos as 2 primeiras segundas-feiras, dia 7 e dia 14. Então, para a gente se programar, para tentar guardar aí na segunda-feira, essa 1h30, para a gente se dedicar à Abra Festa, assistir no Abra Day, e não só assistir, nos comprometer a divulgar para os nossos colegas. Não precisa ser gente associada, porque a nossa intenção nesse primeiro momento é o quê? Trazer novos associados, fortalecer a nossa marca, engrandecer a Abrafesta nacionalmente. Então, assim, se eu convido uma colega que não é Abrafesta, mas que ela está aqui, que ela gosta, que ela vê que ela vai ter um network com o Brasil inteiro, que ela tem outros colegas renomados aqui, que ela pode trocar ideias, sugestões, ela vai querer vir também. Não só pela entrega, mas pelo relacionamento, pelo diferencial, pelo network, etc. Então, assim, toda vez que vocês receberem, né, um postzinho lá no grupo, repliquem, por favor, convidem os colegas, porque a Joyce faz maravilhosamente esse trabalho aí, né, de fazer lá o formulário, a gente se inscreve, no dia do evento todo mundo recebe o link por e-mail. Vai chegar uma hora que a gente vai estar com a sala cheia, e aí a gente vai ter que Tomara, começar, né? a parar de convidar os externos e só convidar os associados, né? Ou então a gente vai aumentar a sala, né, Ricardo? A gente contrata uma sala de 300. Ô, gente, muito obrigada, assim, foi uma emoção. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, e me coloco também, né, quem não quiser fazer aqui, lá no Instagram, no WhatsApp, eu estou lá no grupo também, e no sábado mesmo, uma pessoa me perguntou, que app que você usou para fazer isso? Como que você criou isso? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu compartilho mesmo, porque eu acho que quanto mais o meu concorrente for melhor, mais o meu cliente vai me valorizar. Então, eu não vejo concorrência, já falei isso diversas vezes, milhões de vezes. Quanto mais eu torno o outro melhor, mais eu estou tornando o meu mercado melhor. Então, que a gente torne esse mercado assim cada vez melhor, que a gente lute aí pelo selo ABNT, né? Que nós, organizadores de eventos, tenhamos uma responsabilidade aí muito séria, né? Nessa condução aí desses próximos meses e
inclusive aqui em Belo Horizonte, né, começaram a cobrar as degustações, porque era, assim, não tinha essa cobrança nem de drinks, e dependia da gente, né, de colocar para os clientes, olha, isso é importante, então agora é uma hora de mudança. Então, todas as mudanças que vocês pensarem, quiserem para o mercado de eventos, eu acho que a gente está na hora, no momento certo, para que os clientes nos valorizem, porque o nosso mercado ele deve ser muito respeitado. Nós somos excelentes profissionais, eu sei dos meus valores, sei dos valores de vocês, e a gente tem que realmente ser assim, que as pessoas enxerguem a gente de uma forma seguinte, nós somos tão importantes quanto um médico, quanto um advogado, porque, para mim, elemento ele é vital ao ser humano. Ele faz parte de toda uma cadeia das necessidades básicas, e seja um empresarial, um social, em qualquer núcleo de atuação. Então, que a gente leve essa importância do nosso mercado e que a gente fale para todas as paredes. Nós somos vitais ao ser humano. Então, deixo a minha mensagem e estou à disposição em todos os canais de comunicação aí. Alguma pergunta? Ou cale-se para sempre. O Adriano está lá em Recife, curtindo uma praia. Vida boa! Tô curtindo uma temperatura de 40. Não, hoje tá frio, 27 graus. Nossa, tá frio. Tá frio. Mas tá uma delícia. Muito Parabéns, obrigada. Ju, por tudo. Obrigada. Depois e eu faço como é que fala? Filtra aí uns contatos legais de Recife para a gente trazer para a Abrafesta, para a nossa sucursal aí pernambucana ficar forte. Tem alguns bons, viu? Vou fazer umas ligaçõezinhas. E, gente, fica o convite aí, eu acho que nós organizadores, né, nessa união aí toda nossa, a gente está fazendo alguns eventos, né, Carlinha? E hoje, na reunião de tarde, a gente teve uma ideia aí realmente de trazer vários temas muito interessantes para a gente poder discutir, e um dos temas é o nosso compartilhamento de experiências. Então, quando sair esse tema aí, fiquem ligados, porque eu quero muito ouvir o Adriano, eu quero muito ouvir, acho que a Camila da Wish, peraí, gente, eu não conheço todo mundo de São Paulo, me perdoa. A Vivian, mas tem uma outra Camila aí também, e é muito interessante a gente poder fazer, né, essa troca de informações, porque são culturas diferentes, mas que a gente está no mesmo país. E eu aprendo muito. Quando eu vou, Adriano, para Recife, eu aprendo. Eu vou para Maceió semana que vem fazer uma visita técnica, já estou aprendendo daqui. Então, eu acho que a gente pode trazer isso para o nosso cenário da Abrafesta de uma forma muito abrangente. Então, Adriano, fica aí o convite para você já de Recife, já ir pegando, né, para a gente realmente trazer o que acontece em Recife, o que acontece em Natal, né, as meninas da Wish, a Camila, tudo o que acontece em cada lugar. Então, fica o convite aí para a gente estar sempre compartilhando nos fóruns e nos próximos debates aí que vão acontecer. Combinado. Isso. Hoje terminamos. Um beijo, gente. Estou à disposição em todos os canais. Eu amo trocar informações. Me mandem mensagem, porque realmente sou disponível para todos vocês, viu? Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Tchau, até o próximo.